Povo de Deus, graças a Deus, tributar a Deus a honra, o louvor, a adoração, tributar ao nosso Deus a oportunidade, a graça, o privilégio que Ele nos concede de, nessa oportunidade, fazermos menção de Sua palavra. E nós queremos falar sobre honra, honrando a Deus através das primícias. Honrando a Deus através das primícias, nós vamos ler Provérbios 3, verso 9 e 10. Diz assim, olha, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? O rei Salomão, ele está dizendo que nós devemos honrar ao Senhor. Ele está dizendo que a gente deve honrar a Deus, ao Senhor, primeiramente. A primeira parte, ou seja, aquilo que é de melhor, nós devemos honrar e apresentar ao Senhor. Honra ao Senhor, dizendo honra ao Senhor, ou seja, que tudo que nos pertence nós devemos apresentar diante de Deus como honra, com aquilo que é de melhor, com aquilo que é o melhor. Ele está dizendo com os seus bens. Honra o Senhor com os seus bens, ou seja, ele está dizendo que nós devemos sermos um financiador do reino de Deus. Alguém que financia, alguém que coloca o seu dinheiro, os seus recursos em prol da obra de Deus. Honrar ao Senhor, ele está falando aqui de... Salomão está falando aqui de vida financeira. Ele está falando de dinheiro, de recursos, daquilo que Deus coloca sobre as nossas mãos, sobre as nossas responsabilidades. Hein? Então ele está falando de honra. E o que é honra? Honra é um princípio bíblico. Honra é um princípio bíblico. Muitas pessoas que estão em nossas igrejas, que frequentam as nossas igrejas, elas nunca foram ensinadas a respeito dos princípios da palavra de Deus. Fomos ensinados a praticar a palavra. Fomos ensinados que nós devíamos praticar, sermos praticantes da palavra e não somente ouvinte. Está errado? Não, não está errado. Está certo, devemos ser praticantes da palavra. Mas também nós devemos conhecer os princípios da palavra de Deus. E um dos princípios que eu quero falar hoje, só sobre um, é sobre honra. Existem vários outros princípios dentro da palavra de Deus, mas eu quero falar só sobre honra nessa oportunidade, nesse momento, nesse tempo que nos resta. Então, o que é honra? Honra é uma virtude. Honra é uma virtude.
Honra é estima. Honra é glória. Honra são atos ou talentos de alguém. Amém? Atos ou talentos de alguém. Aí preste atenção na colocação de Jesus. Jesus disse assim, olha, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo, esse povo não me honra, esse povo me desonra. Por quê? Porque eles estão me honrando de forma errada. Eles estão me honrando de forma equivocada. Então eles não estão honrando, estão desonrando. E quando você não honra, aonde há desonra, você vê o diabo. Quem desonra será desonrado. Quem não honra, aonde há desonra, você vê o diabo. O princípio da palavra de Deus. O nosso pastor, o pastor Ivanor, ele diz assim, ele tem uns... Ele mesmo fala, ele diz que ele tem uns adágios populares. E no decorrer do seu ministério, ele aplicou isso na vida dele. Ele diz assim, olha, que todo projeto elaborado em cima de um princípio tem tudo para dar certo. Todo projeto elaborado em cima de um princípio tem tudo para dar certo. É difícil dar errado. Por quê? Porque se nós estivermos dentro do princípio, vai dar certo. Nós vamos ser abençoados por Deus. Nós seremos abençoados, porque quem honra será honrado. Onde há desonra, há o diabo. E o que a gente vê aí? A gente vê que muitas pessoas, elas não estão honrando seus líderes, seus pastores, suas igrejas e principalmente a Deus. As pessoas não estão honrando os seus ministérios, não estão honrando sua família, não estão honrando suas esposas, não estão honrando seus filhos e não estão honrando seus pais. Muitas pessoas acham que estão fazendo a coisa certa, mas elas estão fazendo a coisa errada, achando que está certa. Tem muitos aí agindo de forma errada, desonrando, achando aquilo que está fazendo está certo. Por isso que Jesus diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém? E o profeta Malaquias, ele vai muito mais além. Quando ele diz lá no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, olha, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o pai de vocês, onde está a minha honra? Porque quando vocês se apresentam diante de um governador, quando vocês se apresentam diante de uma autoridade, quando vocês apresentam de uma excelência, vocês levam o melhor para ele. Vocês procuram agradar essa autoridade com aquilo que você tem de melhor. Mas quando é para mim, Deus dizendo, quando é para mim, vocês querem me dar aquilo que é o pior. Vocês querem me dar o pior. Vocês querem me dar o estragado, vocês querem me dar o cego, o aleijado, vocês querem me dar o defeituoso. Vocês querem me dar aquilo que é da pior espécie.
né? Muitas pessoas não estão honrando a Deus. Muitas pessoas estão desonrando a Deus. Amém? Muitas pessoas estão desonrando a Deus, fazendo a coisa errada, achando que está certa. Amém, queridos? Presta atenção numa coisa. Tá? Salomão está dizendo: honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Está falando de vida financeira. Está falando de dinheiro, de recursos. Está falando de salário, está falando de bens. Por quê? Porque Salomão aprendeu tudo aquilo que o seu pai lhe ensinou. E a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e nós devemos honrar mãe, que é um dos princípios bíblicos também. Amém? Por quê? Porque o povo judeu, ele apresentava a Deus as suas ofertas, suas primícias 3 vezes no ano. 3 vezes no ano, o povo judeu, ele apresentava os seus molhos, suas primícias em forma de molho, e eles apresentavam a Deus que era para que eles tivessem uma boa colheita. Eles deixavam na porta da tenda, o sacerdote vinha e abençoava os seus molhos, que era para eles ter provisão nos seus lares, na sua casa, durante aquele período. Durante um mês, mais ou menos. Ou durante o resto do ano. 3 vezes no mês eles faziam isso, apresentando suas primícias. O seu melhor eles apresentavam a Deus, o sacerdote consagrava. E hoje, como é que isso acontece? Hoje acontece de forma diferente. Por quê? Porque a nossa cultura não é uma cultura judaica. A nossa cultura é uma cultura diferente, totalmente diferente da cultura judaica. Hoje a pessoa que trabalha, ele recebe o seu salário ou por quinzena ou por mês. Então, ou por quinzena ou por mês, essa pessoa vai dizimar e vai ofertar, apresentando as suas primícias, apresentando as suas ofertas a Deus. Amém? Para quê? Para que a bênção de Deus repouse sobre a nossa casa. Para que a bênção de Deus repouse sobre os nossos lares. Amém? As primícias, os molhos. Está falando especificamente aqui de ofertas. De ofertante e da oferta. Amém? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. Ele está falando com a primeira parte da tua renda. Você vai honrar a Deus, você vai separar e vai honrar a Deus com o teu melhor, com a tua melhor oferta, com o teu melhor dízimo, com a melhor parte daquilo que Deus te deu sobre as suas mãos. E você vai honrar a Deus. Para quê? Para que se encham os teus celeiros e transborde de vinho os teus lagares. Ou seja, bênção da provisão, bênção de fartura sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Porque a Bíblia fala de vida financeira, porque a Bíblia fala de dinheiro, de recursos. A Bíblia fala de administração, de governo. Amém?
E ele está dizendo que você tem que honrar a Deus com o teu melhor. E eu tenho uma frase também, uma frase que é minha, que eu tirei durante esse tempo que a gente tem ministrado, que a gente tem pregado, que diz assim, olha, você não é abençoado quando é coagido, você é abençoado quando obedece. Você é abençoado quando obedece. Porque aonde você vê desonra, você vê o diabo. Porque a Bíblia diz que a bênção virá sobre ti e te alcançará. A bênção de Deus virá sobre ti e te alcançará. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Ou seja, tudo que você fizer, tudo que você intentar fazer, vai dar certo, porque você está debaixo do princípio da palavra de Deus. Tudo que você fizer, todos os teus empreendimentos, eles vão produzir, eles vão dar certo. E Deus já vai abençoar. Por quê? Porque você está debaixo dos princípios da palavra de Deus. Amém? Agora preste atenção, olha o que Deuteronômio 28:15 diz. Se vocês não obedecerem ao Senhor, seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Quando você desobedece, quando você não obedece o princípio da honra, tudo que você fizer não vai dar certo. Tudo que você tentar fazer vai dar errado. É por isso que existem muitas pessoas por aí que não conseguem prosperar. Muitas pessoas que estão em nossas igrejas, elas não conseguem ver os frutos dos resultados delas estarem na igreja todos os dias. Elas estão dando murro em pontas de faca. Elas estão dando volta em círculos como o povo saiu do Egito, andando em círculos. Por quê? Porque eles estão de fora dos princípios da palavra de Deus. Elas não conseguem obedecer os princípios. Tudo que você tentar fazer não vai dar certo. Vai dar errado. Por quê? Porque você está na desobediência. E aí a Bíblia diz que Deus coloca sobre a sua vida, sobre você, um céu de bronze. Um céu de bronze. Por que o céu de bronze? Porque as coisas não vão dar certo. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. Deuteronômio 28:23, ou seja, a Bíblia diz que quando você está debaixo do princípios, janelas no céu se abrem sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus abre janelas nos céus para nos abençoar, mas quando você está fora do princípio, Deus coloca um céu de bronze, uma terra de ferro. Por quê? Porque tudo que você tentar fazer não vai dar certo. Tudo que você tentar fazer nos teus negócios, na sua vida, não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar errado. Por quê? Porque você está de fora dos princípios da palavra de Deus. Amém, queridos? Está de fora dos princípios. Amém? Entendamos isso.
Só com a mente espiritual a gente consegue entender, a gente consegue compreender aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Só conseguimos entender a palavra com a mente de Cristo. Amém? Só conseguimos entender a palavra de Deus com uma mente aberta, com uma mente de Deus, com uma mente de Cristo. Céu de bronze. E Deus está falando, Salomão está falando, Salomão está falando de uma atitude que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa história. Salomão está falando de uma prática que muda completamente a história da nossa vida. E eu creio nisso, porque eu creio que a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Houve uma crise no nosso país, alguns anos atrás, na época da Copa do Mundo, que essa crise que veio sobre o nosso país, sobre o Brasil, pegou todo mundo de surpresa. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Eu tive alguns prejuízos, mas também foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Numa crise, numa situação difícil, numa situação desesperadora que aconteceu no nosso país. Uma crise, porque todas as vezes que apareceu uma crise na Bíblia, Deus levantou um profeta. Todas as vezes que apareceu uma crise no nosso país, Deus levantou um profeta. Por quê? Porque o profeta é a boca de Deus na terra. A Bíblia diz assim, olha, crede no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Muitas pessoas não dão crédito na palavra de Deus. Muitas pessoas não foram ensinadas a obedecer os princípios da palavra de Deus. Existem vários outros princípios, mas eu quero falar só sobre esse hoje. O princípio da honra. O princípio da honra. Honrar nossos líderes, honrar nossos pastores, honrar nossa igreja, honrar nosso pai, honrar nossa mãe, honrar nossa liderança. Honra. Existem pessoas que têm dificuldade nessa área de honra. Existem muitos cristãos, muitos crentes que eles têm dificuldades em atuar nessa questão de honra. Elas têm dificuldade, muitas dificuldades na questão de honra, da honra. Deus quer ser honrado. Deus, ele quer ser honrado por você. Deus quer que você seja uma pessoa abençoada por ele. Deus quer te abençoar de uma forma poderosa, tremenda, visível e sobrenatural. Deus quer mover céu e terra para abençoar a sua vida, nos tirar dessa situação da qual a gente conta. Por quê? Porque ele tem janelas no céu. Abrirei janelas no céu para te abençoar. Repreenderei o devorador, o fruto, né, que consome o fruto da terra, para nos abençoar com janelas no céu.
Agora, muitas pessoas dizem que amam a Deus. Muitas pessoas que você conhece, se você perguntar para ela, ela vai dizer que ama a Deus. Todas as pessoas que frequentam as igrejas, elas vão, se você perguntar para ela, ela vai dizer que ama a Deus. Se sairmos na rua perguntando para qualquer tipo de pessoa, ela vai dizer que ama a Deus. É simples. É uma coisa simples. Todas as pessoas vão dizer que amam a Deus. E aí Deus vai dizer para essa pessoa, vai perguntar para essa pessoa assim, diz que me ama. Mas aí eu quero que você me prove. Me prova que você me ama. Me prova que você me ama. Você não diz que ama, então eu quero que você me prove. Porque palavras não são atitudes. Ninguém vive de palavras. Nenhuma pessoa vive de palavras, nenhuma pessoa vive de eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo todos os dias. 10 anos, 20 anos, 30 anos, falando a mesma coisa e nunca provou que ama. A gente não prova de palavras, a gente prova com atitude, com ação. E da mesma forma Deus. Algumas vezes eu vejo a minha esposa dormindo, eu saio, ela está dormindo. Eu saio para trabalhar, ela está dormindo. Algumas vezes eu vou lá e me beijo ela, disse, morra, estou saindo, te amo. Outras vezes, quando eu não quero acordá-la, eu deixo ela lá quietinha. Mas para eu dizer que eu a amo, eu preciso provar que... Porque palavras não são atitudes. Se tu prova que você me ama, como é que eu vou provar que eu amo a minha esposa? Com atitude, comprando o que ela gosta. Eu conheço ela, eu convivo com ela, eu sei do que ela gosta. Eu sei dos desejos dela. Sei dos gostos dela. Então eu procuro demonstrar o meu amor com a minha atitude, comprando aquilo que ela gosta. Às vezes eu oferto na vida da minha esposa. Às vezes eu dou oferta para ela, eu oferto na vida dela. Às vezes eu já paguei até conta dela. Provando que a amo, levando ela onde ela quer sair às vezes. Comprando sorvete, comprando iogurte, comprando as coisas que ela gosta, os biscoitos. Essas coisas básicas, simples, que fazem toda a diferença na vida de um casal, de uma pessoa. Porque chegou um tempo, pessoal, chegou um tempo que eu estava honrando todas as pessoas, meus líderes, meus pastores, na igreja principalmente, e não estava honrando meu pai, meus pais. E eu senti no desejo do meu coração isso. Eu senti essa fragilidade que eu tinha do defeito que eu estava fazendo, não honrando meus pais. E há uns anos atrás, eu vendo essa falha, disse, não, eu vou passar a honrar o meu pai, passar a honrar a minha mãe. E todos os meses eu dava um presente para o meu pai, alguns meses eu dava presente para minha mãe, honrando, tomando bênção, beijando, ficando perto deles, comprando o que eles gostavam, gastando um pouco de dinheiro com eles, demonstrando o meu amor, não de palavras, mas de atitude. Minha esposa queria comer o maquisoba, fui lá e comprei para ela o maquisoba. Queria comprar uma pizza, queria ir para o shopping. Eu falei, opa, uma coisa de cada vez. Mas é assim, honrando, demonstrando com atitudes e não com palavras. Demonstrando o nosso amor, que a gente ama, com palavras, com atitudes, não com palavras. A mesma coisa a Deus.
Você não pode ficar dizendo para Deus todo o tempo que você ama a Deus, sem provar para Ele que ama. Então, como é que eu vou provar para Deus que eu amo? Como é que eu provo a Deus o meu amor por Ele? Porque o Romanos 5,8 diz assim, olha, mas Deus prova o seu amor por nós. Deus prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo vocês pecadores, mesmo vocês não valendo nada, mesmo vocês cheio de mazela, cheio de defeitos, cheio de tanta coisa desagradável, eu provei, Deus dizendo, eu provei para vocês que eu amo vocês. Eu provei para vocês que eu amo. Eu provo, quando eu digo que eu amo, dizendo, quando eu digo que eu amo, eu não digo só de palavra, eu digo de atitude. Ou seja, eu provei que amo vocês, que amo todo mundo, todas as pessoas. Então, de que forma eu demonstro para Deus que eu amo? Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus deu o que ele tinha de melhor para mim e para você. A maior oferta, a primeira oferta, quem deu sobre o altar foi Deus, que deu provando o seu amor para comigo e para com você e para com a humanidade. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o amor e ele provou o amor dele por mim e por você. Deus provou o amor dele por mim, que ele tem por mim, por você e pela humanidade. Deus prova o amor. E sabe o que aconteceu lá na nossa igreja? Uma irmã lá na nossa igreja, ela não tinha emprego, ela não estava trabalhando, e aí ela teve uma ideia. Ela começou a vender Boticário e começou a vender Natura. E aí um dia eu cheguei lá, ela disse assim, pastor, eu vou lhe dar um desodorante. E ela me deu um desodorante pequeno, assim, um frasco pequeno. E eu orei por ela, abençoando o trabalho dela, a venda dela. Na semana seguinte, ela vendeu todos os seus produtos, arrumou vários clientes que ela não teve mais condição de fazer pedido no nome dela, ela teve que abrir outro cadastro no nome da filha dela, porque os pedidos foram tanto, as vendas explodiram e chegou uma fatura da Natura para ela pagar, a primeira fatura para ela pagar, e quando ela foi pagar, que ela recebeu o dinheiro que ela foi pagar depois, não aceitaram. Por quê? Porque quando ela foi pagar, constou que alguém já tinha pago, a fatura já estava paga. Constou que a fatura já estava paga. E ela tentou várias vezes, ligou e queria pagar, e como ela insistiu muito, a Natura liga para ela dizendo, olha, vamos definir logo essa situação. Essa primeira caixa aí você não vai pagar, vai ficar de graça para você. Ela ficou com todo o dinheiro que ela recebeu daquela caixa. Sabe o que ela fez? Primeira coisa que ela fez, pegou o seu filho e foi embora para o shopping comprar roupa para ele. Não dizimou e nem ofertou daquilo que ela ganhou. Não honrou a Deus em primeiro lugar. Não procurou honrar a Deus. Foi para o shopping comprar roupa para o filho. Ela pensou primeiramente no seu filho. Pensou primeiramente no seu filho. Não honrou a Deus. Muitas pessoas têm essas atitudes hoje em nossas igrejas.
Muitas pessoas têm essa atitude em nossas igrejas, ou seja, não estão honrando a Deus. E ela disse para o marido dela um tempo atrás assim, nós estamos andando para trás. Mano. Todas as pessoas estão avançando, estão crescendo, mas nós estamos andando para trás. Agora, por que eles estão andando para trás? Porque não honra. Porque não estão honrando, estão em desonra. E olha aqui que Deus prova o amor dele para conosco. Deus provou que nos ama e nós devemos agora fazer o mesmo. Então, como é que eu provo a Deus que eu amo a Ele? Através das nossas ofertas. Quando ofertamos, só existe essa maneira de você provar a Deus que ama. É através da sua oferta. Ofertando é que você vai provar a Deus que ama. Não é através de dízimo, porque o dízimo ele já é de Deus. O dízimo já pertence a Deus. O dízimo a gente devolve a Deus. O dízimo já é dele, mas a oferta não, a oferta é minha. A oferta é sacrifício, é sangue. A oferta é fidelidade. A oferta é fidelidade, a oferta é um princípio de riqueza. Então você só prova a Deus que ama a Deus através da sua oferta. É ofertando. Amém? É ofertando. Porque a Bíblia diz, com a medida que você medir, você será medido. Aquele que tem se lhe dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 24 e 25. Quem não oferta, Deus tira da pessoa e dá para quem é ofertante. Deus tirou a bênção que era para Saul e colocou em Davi. Por quê? Porque Davi honrou a Deus, honrava a Deus. Saul não. Deus tirou de Saul e colocou em Davi a bênção que era para Saul. Tudo que você faz em prol do reino de Deus não fica em vão. Deus ele te abençoa. Deus ele te recompensa. Davi ficou sem pagar imposto, Davi foi acumulado de riqueza e Davi ficou com a filha do rei. Por quê? Porque honrava a Deus, o Senhor era com ele. Amém? Aprenda isso. Aprenda esse princípio da palavra de Deus para você sair da situação da qual você se encontra. E que Deus possa te abençoar de uma maneira poderosa. Que Deus possa te abençoar de uma maneira tremenda, em nome de Jesus. Amém? E antes de nós encerrarmos, eu quero ler uma frase do Bill Gates, que diz assim, olha, se você nasceu pobre, não é erro seu, mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Tá? Bill Gates já doou a fortuna dele 3 vezes. 3 vezes Bill Gates doou toda a sua fortuna e em 3 meses depois ele já tinha a mesma quantidade de recursos. Por quê? Porque o Bill Gates ele tem um propósito na vida. Crente não tem propósito. Crente não foi ensinado a ter um propósito na sua vida. Nós temos que ter um propósito, uma vida com propósito. Nós não devemos sair de nossa casa toda manhã pensando em um salário mínimo que nós vamos ganhar. Não, nós devemos sair com um propósito. E através desse propósito é que Deus vai nos abençoar de uma maneira poderosa. Acredite nisso, creia nisso, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e até a próxima em nome de Jesus. Shalom.